Tem jogos que a gente joga e tem outros que a gente vive. E Red Dead 2 é o segundo tipo e eu vou te mostrar o porquê. E fica até o final que eu vou fazer você entender o porquê que depois de anos de lançamento, o Red Dead 2 continua sendo falado pelos fãs até hoje. You've got to keep faith. They will not crush us. Fala pessoal, eu sou o Paivones e hoje eu queria falar de algo que vai além do que eu vejo aí pessoal falando quando se fala de Red Dead 2, tá? Muito se fala dos gráficos, do mundo aberto do game, dos detalhes, porém hoje eu queria falar uma coisa diferente, que eu não vejo muitas pessoas falando por aí, que é o enredo da história. O quanto essa história marca a vida de quem jogou. Não é um jogo passageiro, é um jogo que você leva com você pro resto da vida. E relaxa que eu não vou ficar contando spoilers aqui da história do jogo, até porque eu acho que esse jogo precisa ser vivido e não resumido em um vídeo. Eu vou te dizer o que a história do Red Dead 2 faz que muitas poucas histórias em qualquer mídia conseguem fazer. Ela faz uma coisa muito impressionante, que é te fazer lamentar o que está vindo antes mesmo de chegar. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? Bom, no início do game você sente que algo está errado. Não de forma óbvia, não com uma trilha dramática anunciando um problema, é mais sutil. É uma tensão que vai crescendo nas conversas, nas decisões dos líderes, na forma como as pessoas olham umas para as outras no acampamento, enfim. No começo o acampamento do Dutch é um lugar que tem algo de especial. Há uma energia lá que é difícil de nomear. Parte da família, parte bando, parte ideia, as pessoas acreditam em algo, acreditam uma nas outras e você, como o Arthur, acredita também. E então o jogo vai aos poucos, muito lentamente, desmontando tudo isso. E não como explosões ou traições barulhentas, com silêncios que ficam mais longos, e sim com conversas que antes terminavam de outras formas e agora estão terminando de um jeito assim, mais tristes, vamos se dizer. Com um vilão que some da fogueira, com cadeiras que ficam vazias, enfim. Tudo isso faz com que comece a chegar nesse fim. E quando você percebe o que está acontecendo, você vai querer voltar ao início do jogo. Mas não para mudar, porque o jogo te ensina que algumas coisas não mudam. Mas para ficar mais um pouco naquele momento em que ainda era possível acreditar. Isso é a história de Red Dead 2. Não uma aventura simples no Velho Oeste. É um estudo sobre o fim das coisas e sobre o que a gente faz com o tempo que ainda tem. Eu não poderia deixar de falar sobre o protagonista do game, que é o Arthur Morgan. Não de uma forma técnica, não de animação facial, embora tudo isso seja extraordinário, claro. Eu quero falar de quem é o Arthur. Porque o Arthur Morgan é um dos personagens mais complexos, mais honestos e mais difíceis de categorizar que um videogame já criou. Ele não é um herói e ele sabe disso. Ele não é um vilão, mas ele também sabe disso. Ele é apenas um homem que passou a vida inteira fazendo coisas que sabia que estava errada, por razões que na época fazia sentido, para pessoas que acreditavam que mereciam solidariedade, e agora, tarde demais para mudar as coisas, ele está tentando descobrir se ainda é possível ser algo diferente do que já foi. E o que mais torna isso poderoso é que você decide tudo isso com ele. Cada pequena escolha de ajudar ou ignorar, ser gentil ou ríspido com alguém, devolver o que foi tomado ou guardar, vai construindo quem Arthur se torna no game. Não de forma dramática, de forma acumulada e silenciosa, como a vida real funciona. E o Dutch, caso à parte, em qualquer outra história, Dutch seria simplesmente o antagonista. O líder carismático que se corrompeu, o vilão com uma boa lábia, mas no Red Dead não deixa você odiá-lo assim. Porque você vê de onde ele vem, você ouve o que ele acredita e por mais que as ações dele se tornem cada vez mais impossíveis de defender, você entende como chegou até ali. Isso é tudo muito mais difícil de descrever do que um vilão comum e muito mais doloroso de assistir. Você vai gostando mais de alguns do que de outros. Vai ficar aliviado quando certas cenas terminarem bem, vai ficar quieto quando não terminarem, e quando o jogo terminar, você vai perceber que está com saudade de pessoas que nunca existiram. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Sons of Dutch. Makes us brothers. Sometimes, brothers make mistakes. You'll never change. I know that. All of you venerate savagery. Eu tenho pensado muito em por que o Red Dead 2 continua sendo tão presente na memória das pessoas que jogaram, mesmo anos depois.
mesmo quem jogou uma vez e não voltou? Eu acho que a resposta é simples. Ele te deu algo real dentro de algo fictício. Não uma história bem escrita, não gráficos impressionantes, não mecânicas satisfatórias, embora seja tudo isso também. Ele te deu momentos que ficaram registrados de um jeito diferente do que registros comuns de entretenimento ficam. Aquele pôr do sol no específico lugar, aquela conversa ao redor da fogueira que você ouviu por acaso, aquela missão que terminou de um jeito que você não esperava e você ficou um tempo olhando para a tela sem fazer nada. Esses são os momentos que as pessoas descrevem quando falam de Red Dead 2. Não a jogabilidade, não os gráficos em si somente. São os momentos. E momentos assim, os que ficam, os que você conta para alguém como se tivesse acontecido de verdade, esses são mais raros do que qualquer técnica ou orçamento consegue garantir. Red Dead 2 tem eles em abundância. Não porque é um jogo perfeito, mas porque é um jogo que se importa com isso. Com o mundo que criou, com os personagens que habitam nesse mundo, com a experiência de quem vai entrar no mundo por 40, 50, 100 horas. E quando você finalmente sair desse mundo, porque todo jogo afinal de contas termina, toda essa experiência tem um fim. Você vai carregar um pouco dela com você. Não como dados de jogo, mas sim com memórias. Então, se você ainda não jogou Red Dead 2, eu genuinamente espero que esse vídeo te convença, porque algumas experiências merecem ser vividas. More and more civilization. What a damn mess we're making of things. Se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, uma curiosidade, saudade, vontade de jogar ou de jogar de novo, deixa o like, isso me diz que valeu a pena fazer. Comenta o momento do jogo que mais ficou com você, que eu vou ler tudo aqui nos comentários, beleza? E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E deixem ideias aqui nos comentários de outros jogos que vocês querem que eu faça essa análise mais profunda. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.